para a gente começar a reflexão de hoje, quero perguntar quem de vocês já leu o livro A Cabana ou assistiu o filme A Cabana. Livro ou filme? É um bom público, uma boa turma, muito bom. Para quem não conhece, o livro A Cabana, o filme, conta a história de uma família. Eles estavam nas férias, quando no último dia de férias, eles estavam num acampamento, num lago. De repente, a filhinha mais nova da família foi sequestrada. E aí a história começa a tomar um rumo muito dramático. Então eles começam a procurar a menina, até que eles finalmente encontram. Ela estava numa cabana, mas infelizmente ela tinha sido assassinada. E isso, é claro, impacta muito a família. Todos são muito impactados, mas de forma especial, o mais impactado é o pai da família, que se chama Mackenzie Phillips na história. Se passam 2, 3 anos, e o pai da família em especial está passando por uma grande depressão. No livro é chamado de A Grande Tristeza. E ele não consegue mais se conectar bem com os filhos. Os outros filhos, tinha outros 2, estavam distantes. Ele não conseguia mais construir um relacionamento próximo com os filhos. O casamento tinha esfriado. A sua carreira estava afundando completamente. E a vida com Deus era de tudo a pior parte. E ele vai vivendo dessa forma até que ele recebe uma carta na caixa de correios deles. E essa caixa marcava um encontro para ele voltar aonde? Na cabana, onde a filha tinha morrido. E ele não sabe se é o assassino, se é alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto, mas ele fica especialmente curioso porque o bilhete estava assinado como papai, que era o jeito que a sua esposa chamava a Deus. Muito curioso, ele vai até a cabana, e quando ele chega lá, ele encontra o próprio Deus, que vai aos poucos curando ele dessa grande ferida que ele tem, que foi a perda da filha. Essa história, ela é muito interessante, e o livro vendeu mais de 20 milhões de exemplares. É um fenômeno da literatura. O filme foi extremamente assistido. Por que ele teve tanta adesão? Porque, querendo ou não, se a gente for pensar, A Cabana conta a história de todos nós. Mas a gente não perdeu ninguém dessa forma tão trágica, eu sei, mas praticamente todos nós, de alguma forma, passamos por alguma coisa no nosso passado que ainda nos prende no nosso presente. Essa é a história do filme e do livro. Algo que aconteceu no passado, mas que limita relacionamentos hoje, machuca ainda hoje, dói ainda hoje, prejudica ainda hoje. Essa é a nossa história. Por isso que é importante a gente aprender a lidar e a processar o nosso passado de forma saudável. Agora, o que é lindo do filme A Cabana, do filme, é perceber como Deus nos ajuda nisso. E aliás, fica a recomendação, assista o filme, leia o livro, são bons, é um bom material. É perceber que Deus está junto nesse processo de cura do nosso passado. E a gente está vendo isso nessa série. Como Deus vai nos conduzindo para que a gente possa ser curado das marcas do nosso passado. Bom, pessoal, hoje nós temos um tema extremamente importante. Porque na grande maioria das vezes, assim como no filme A Cabana, as nossas dores, elas foram causadas por alguém. Às vezes elas podem ter simplesmente acontecido, mas na maioria das vezes, quando nós estamos machucados pelo nosso passado, pessoas tiveram responsabilidade nisso. Então a gente entende que a gente não consegue processar o nosso passado de uma forma saudável, se a gente não passar pelo perdão. E eu sei, o tema perdão é um tema difícil, é um tema extremamente desafiador. Sempre que a gente aborda esse tema, sempre levanta muitas perguntas, inquietações. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e por favor, vocês têm o bloquinho aí na frente, vocês podem até anotar isso. É importante que vocês entendam, não é possível processar o nosso passado de forma saudável, sem passar pelo difícil caminho do perdão. Não é difícil, não é possível processarmos de forma saudável o nosso passado, sem passarmos pelo caminho difícil do perdão. Então, hoje nós vamos responder a questão: como podemos realmente
perdoar as pessoas que nos prejudicaram. Como é que isso funciona? Deixa eu explicar para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de gráfico, né? Vou explicar isso para vocês através de um gráfico que a gente abordou 2 anos atrás aqui na Melk. Tudo começa como ofensa. Alguém de alguma forma nos machuca. E essa ofensa, esse machucar, normalmente tem 3 grandes grupos. Uma agressão, alguém efetivamente fez algo ou falou algo que te machucou. A gente sabe como é isso. É uma agressão. A gente sofreu uma palavra, uma injustiça, a gente ouviu algo que não queria, ou a gente de alguma forma foi alvo de algo que alguém efetivamente fez. Ou essa ofensa pode vir por omissão. Isso às vezes a gente não está no nosso radar. Nós não só machucamos os outros, ou somos machucados por aquilo que eles fazem. Às vezes a gente é machucado por coisas que eles deixam de fazer. Um abraço que nós gostaríamos de ter recebido em algum momento e não recebemos. Uma presença que a gente contava em algum momento e não estava lá. Isso também machuca e às vezes machuca até mais, certo? Às vezes eu digo isso porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não sei por que a minha esposa quer se separar de mim, eu não fiz nada. E às vezes é justamente isso, você não fez nada quando deveria ter feito. Às vezes eu vejo também relacionamentos quebrados de pais e filhos, e aí os pais ou os filhos falam, nossa, eu não sei por que está assim, eu não fiz nada. Às vezes é justamente isso, não fez nada, quando deveria ter feito. Não falou nada, quando deveria ter falado. Então a gente não machuca os outros só pela agressão, a gente machuca também pela omissão. Ou, tem mais uma categoria, pela traição. E traição não é só adultério, a gente logo pensa na traição como adultério, traição é mais do que isso. Traição é sempre quando nós confiamos em alguém e essa pessoa faz mau uso da nossa confiança. Confiei em alguém, abri meu coração, contei segredos, trouxe para mim intimidade e essa pessoa não fez bom uso dessa confiança, espalhou meus segredos. Machuca muito. Mas fato é que a ofensa, seja por agressão, omissão ou traição, ela vai nos levar para a dor emocional. E aqui tem um ponto que eu acho importante, porque normalmente, quando a gente ouve palestras sobre perdão, às vezes o palestrante trata a dor emocional como se ela não fosse nada, como se existisse muita coisa pior. Não, mas o que você sofreu, tem tanta gente que sofre coisas bem piores. Eu não queria fazer isso. Eu entendo a dor emocional de vocês, porque eu também sinto. Eu sei como dói, eu sei como é sério. Eu imagino que vocês em algum momento da vida já foram ofendidos por agressão, por omissão, por traição, e eu sei o quanto doeu, porque eu também já senti. Eu sei que é difícil, e eu sei que às vezes uma palavra que a gente ouve pode doer por anos, às vezes por décadas. Mas depois da dor emocional, na maioria das vezes, a gente faz a opção pela amargura. E aí nesse momento você pensa assim, credo, opção pela amargura? Eu não sou uma pessoa amargurada. Amargurada é minha vizinha. A opção pela amargura é algo muito mais simples do que a gente imagina muitas vezes. Sabe, quando alguém faz algo, e a gente lá no nosso coração diz assim, como é que essa pessoa pôde? Depois de tudo que eu fiz por ela, justo comigo, como é que ela teve coragem de falar uma coisa dessas para mim? Vocês sabem o que é isso? É amargura. É amargura. Quando a gente fica remoendo, revivendo a nossa mágoa, isso é amargura. E se depois de uma ofensa a gente fica justamente pensando nisso, gastando a nossa energia emocional, pensando coisas do tipo, como é que pôde fazer isso, logo comigo, depois de tudo que eu fiz, eu que faço tanto por essa família, eu que faço tanto por esse casamento, essa já é a opção pela amargura, e nós estamos sim num processo de amargor. Mas o que acontece? O mundo dá voltas, e em algum momento, a gente vai ter a oportunidade de causar dor àquela pessoa que nos causou.
essa é a situação propícia para a cobrança. E se a gente aproveita essa oportunidade, a gente está fazendo outra coisa, a gente não está fazendo outra coisa que não seja vingança. E de novo a gente pensa em vingança? Eu não sou uma pessoa vingativa, gente. Quando nós provocamos dor a alguém que nos provocou dor antes, de forma intencional, isso é vingança. E isso tem várias formas. A gente pode, por exemplo, retalhar ou cobrar ou se vingar de uma pessoa, por exemplo, fazendo a mesma coisa que ela fez com a gente. A gente pode fazer também, por exemplo, jogando na cara. Sabe? Aquilo que a gente disse que já tinha perdoado. Não, está perdoado. Não falamos mais disso. Mas aí quando vem a próxima discussão, a gente joga na cara e diz, porque aquela vez, 6 meses atrás, você fez isso. Por que a gente está falando isso? O que a gente quer? A gente quer de alguma forma provocar dor no outro, nem que seja pela culpa. Estou provocando dor em quem me provocou dor. Retaliação, vingança, cobrança. Ou a gente pode provocar dor em alguém pela nossa frieza, pela nossa indiferença. Muitas pessoas optam não por se vingar xingando, batendo, pagando na mesma moeda. Muitas pessoas optam por se vingar, provocar dor no outro pela sua indiferença, pela sua frieza. Eu lembro bem, quando eu era adolescente de forma especial, e eu brigava com os meus pais, especialmente com a minha mãe, que deve estar assistindo a transmissão, desculpa por isso. Eu lembro bem que eu ficava quieto, ignorava. Ficava visivelmente frio. Porque eu sabia que isso machucava em especial a minha mãe. É uma forma de vingança. E aí o que a gente faz? A gente voltou para a ofensa, voltou para a agressão, voltou para a omissão, voltou para a traição. A gente agora provocou, a gente agrediu aquele que nos agrediu. E o que a gente acabou fazendo? A gente voltou fechou o ciclo. E o que vai acontecer? Aquela pessoa que agora me agrediu de alguma forma, me xingou, por exemplo, agora eu fui lá, fiquei remoendo aquele negócio, deu uma situação propícia e eu xinguei aquela pessoa, o que provavelmente essa pessoa vai pensar é, essa doeu. Eu sei que eu também tinha feito, mas o que ele fez para mim não se compara ao que eu fiz para ele. Então eu ainda me sinto agora no direito de ficar remoendo. E a hora que vier uma situação propícia, agora é minha vez de me cobrar. E aí o outro vai pensar, mas espera aí, o que ele fez para mim não se compara ao que eu fiz para ele. E ela vai ficar remoendo. E daqui a pouco vai vir uma situação propícia para se cobrar. E assim a gente vai. Tem um autor chamado Philip Yancey, que uma vez ele escreveu algo que eu memorizei, nunca mais esqueci. Ele disse, o problema da vingança é que ela nunca estabelece o fim do jogo. Ela nunca estabelece o fim do jogo. E isso acontece em grandes traumas do nosso passado, onde a gente vai remoendo aquilo, vai amargurando naquilo, e aí quando a gente tem a oportunidade, a gente castiga aquela pessoa, ou às vezes até mesmo outra pessoa, de alguma forma para provocar dor. Mas isso também pode acontecer nas pequenas coisas do dia a dia. E quer ver um lugar que isso acontece muito? Casamento. De repente o marido e a esposa estão lá num dia normal, e de repente um acaba sendo grosso com o outro. Querido, pega um café para mim na cozinha, não tem perna, sei lá, alguma coisa do tipo. Não que isso aconteça, hipoteticamente, né? Talvez, com pessoas que não estão aqui, com certeza. E aí aquela pessoa que agora levou essa, fica amargurando, pensando, tá bom, deixa. E o mundo dá voltas. Daqui a pouco aquela pessoa chega em casa e diz, querida, fez a jantinha, não tem perna para fazer a janta, e assim vai. E quando a gente vai ver o que a gente está fazendo, a gente está girando nesse ciclo. E aquela pessoa que levou a segunda vai dar a terceira, e aquela pessoa que levou a terceira vai dar a quarta. E no final, se você pegar esse casal, sentar na sua frente e diz, onde começou essa briga? Eles vão pensar, nem lembro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente gira nesse ciclo, e isso é sério, mais o relacionamento se desgasta e ele pode quebrar. Muito bem quebrar.
Eu já estava em jantas com casais de amigos, que de repente um começou a alfinetar o outro. Sabe aquela alfinetada, assim, aquela brincadeira que você sabe que... E aí a primeira você até ignora, daqui a pouco o outro devolve, aí você fica naquela... Alguém já estava nessa situação que você não sabe nem o que fazer, você não sabe se tu pede para ir no banheiro, se você sai um pouquinho para deixar eles conversarem. E essa é aquela situação, eles estão girando nesse ciclo, talvez há tanto tempo que nem lembram como começou. Mas um dá ali, o outro devolve, um dá, o outro devolve, um dá, o outro devolve. Esse relacionamento corre o seríssimo risco de em poucos meses quebrar, se já não quebrou, mas estão mantendo as aparências. Bom, qual é a alternativa? A alternativa é aqui. Diante da dor emocional, nós podemos optar pelo perdão, ao invés de nós optarmos pela amargura. E o que isso significa, Jorge? Significa quando você sente a dor emocional, doeu, a pessoa falou, fez algo, machucou demais. Ao invés... Esse é um X da questão, por favor, conecta aqui. Ao invés de você ficar pensando para você mesmo, como ele pôde, como ela pôde, como teve coragem. Pensa para você mesmo o seguinte: doeu, aconteceu, mas eu escolho perdoar. E perdoar não é ignorar a nossa dor, não é fingir que nada aconteceu, não é nunca mais tocar no assunto. Perdoar é entender que houve um dano, houve um prejuízo, mas eu não vou cobrar isso do outro. Deixa que eu fico com o prejuízo, para que o relacionamento vá adiante. Imagina que a gente está num almoço, todo mundo juntos. Ok? A gente foi no almoço todo mundo juntos, numa chácara, fomos fazer um dia, um piquenique em famílias. Aliás, uma boa ideia para a gente para o futuro. E aí imagina que de repente, na hora de sair, o Cassiano, quem senta na frente, sempre está sob risco. O Cassiano foi sair com o carro e bateu no meu. Mas o meu carro estragou legal. Do Cassiano... mal fez uma arranhadinha, tá tudo certo, mas o meu estragou legal. Eu tenho a opção de cobrar dele ou não, certo? E se eu disser, Cassiano, deixa, tudo bem, cara, vamos se incomodar com isso não, deixa assim. Me diga uma coisa, o prejuízo sumiu? Não, mas o que eu estou optando? Eu estou optando em ficar com o prejuízo para não cobrar do outro, para não prejudicar o relacionamento. Essa é a opção pelo perdão. O prejuízo está ali, mas eu não vou cobrar do outro. Vamos parar esse prejuízo aqui para continuar o relacionamento. Essa é a ideia. Bom, em algum momento vai vir uma situação propícia para a cobrança. Aquela pessoa que me feriu agora, ela está precisando de ajuda. Mas se eu estou na roda do perdão, eu ajudo, eu não cobro, eu não relembro, eu não machuco. Eu reafirmo o perdão. E sabe qual é a questão? E aqui eu acho que é um ponto muito importante que a maioria das pessoas não entende. É que quando a gente reafirma o perdão, não significa que a situação está resolvida, porque a gente volta para a dor emocional. Entenda o seguinte... Vamos pegar uma situação drástica, mas que acontece. Houve um adultério dentro de um casamento. E a pessoa que foi traída, ela optou pelo perdão e ela optou por continuar o casamento. Tem gente que opta por perdoar e não continuar o casamento. Tem gente que opta por continuar o casamento, mas nem perdoou. Mas ela optou por perdoar e continuar o casamento. Tá bom? E ela, de vez em quando, lembra do que aconteceu, porque é uma situação muito difícil, quem passou pelo adultério sabe, é uma situação extremamente delicada. Mas quando a dor vem, ela diz para ela mesma, eu sei o que aconteceu, doeu demais, mas eu escolho perdoar. Agora, entenda o seguinte, daqui a pouco vem uma situação propícia para cobrança. Daqui a pouco vem uma discussão, onde tudo dentro dela vai dizer assim... Cobra dele, lembra aquilo que ele fez,
grita com ele, coloca para fora, lembra daquilo que você fez um ano atrás. Mas essa pessoa, ela optou e está no círculo do perdão, ela está no processo do perdão. Então ela abre mão do direito de cobrança dela, porque ela está querendo perdoar. Ela está no processo. Acabou? Não. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Ela vai encontrar a pessoa que foi o pivô da situação na rua. E vai doer de novo. Ou daqui a pouco ela vai estar olhando o story e ela vai ver uma foto da pessoa que foi o pivô da situação. E vai doer de novo. E o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa perdoar novamente e recomeçar esse ciclo, dizer, não, mas eu escolhi perdoar. E ela vai girar nesse ciclo quantas vezes for necessário. Jesus certa vez falou que nós tínhamos que perdoar as pessoas 70 vezes 7, vocês lembram disso? Mas o que a gente às vezes não aprendeu, é que às vezes a gente tem que perdoar a mesma pessoa pela mesma ofensa 70 vezes 7, porque muitas vezes continua doendo, apesar de nós já termos iniciado o processo do perdão. Mas a grande questão e o grande benefício é o seguinte: quanto mais nós giramos no ciclo vermelho da amargura, mais o relacionamento se deteriora e mais a dor aumenta. Agora, quanto mais nós giramos no ciclo do perdão, mais o relacionamento se fortalece e mais a dor diminui. E aquela pessoa que está lá diariamente, semanalmente, mensalmente, reafirmando o seu perdão e abrindo mão do direito de cobrança, aos poucos essa dor vai doer cada vez menos, até que se torne uma cicatriz. Bom, Jorge, da onde tiramos isso? A gente tirou de algumas passagens bíblicas, em especial esse processo todo que a gente viu, foi tirado de Efésios 4, 31 a 32, que diz assim, ó: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Primeira observação que eu queria fazer para vocês: o verbo perdoar aqui, ele está num tempo verbal específico da língua grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, que é o particípio grego, que expressa uma ação contínua. E o fato de perdoar estar nesse tempo verbal significa que essa passagem vê o perdão não como um evento, mas como um processo. O que significa? Que perdão é esse ciclo que a gente viu ali antes. Eu não escolho perdoar e está pronto. Eu vou reafirmando esse perdão quantas vezes for necessário, até que a dor se dissipe. Perdão é um processo. E como é que esse processo funciona? Olha só, livrem-se de toda amargura, raiva e ira. O que é interessante é que essas três palavras, elas são sempre usadas na Bíblia para expressar coisas que estão aqui dentro, coisas interiores, sentimentos, emoções. E logo depois o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele usa, e livrem-se também das palavras ásperas e da calúnia, que já são coisas exteriores. Paulo está explicando, olha só, o processo de perdão, ele vai acontecendo na nossa vida, a partir do momento que a gente vai continuamente dissipando a amargura, a raiva que nós temos aqui dentro, e evitando as nossas atitudes externas de retaliação, como a calúnia e como as palavras ásperas. Esse gráfico, ele tem um processo interno e externo. Lembra disso? E sabe qual é um dos maiores erros das pessoas que estão com dificuldade em perdoar? Elas acreditam que elas podem interiormente amargurar e externamente perdoar, e não é possível. Primeira pergunta que eu faço para uma pessoa, quando ela diz assim, Jorge, eu tenho muita dificuldade de perdoar alguém. E eu faço a pergunta, quando você lembra disso, o que você diz para você mesmo? Você diz coisas do tipo, como ele pôde? Como ela pôde? Ou você diz para você mesmo, doeu, mas eu escolho perdoar? Porque esse processo começa aqui e se estende aqui. Dá para entender? E se a gente está fazendo opção pela amargura, essa mágoa vai crescer cada vez mais no nosso coração.
e a gente não vai conseguir perdoar. O primeiro passo é no seu coração dizer: doeu, mas eu decido perdoar. Eu não vou cobrar essa dívida. Eu deixo essa justiça nas mãos de Deus. Então, nós temos o seguinte: perdoar não é um sentimento de bem-estar. Tem muita gente que acredita nisso. Você já perdoou tal pessoa? Não, porque eu ainda me sinto meio mal. Não, não é um sentimento de bem-estar. O sentimento de bem-estar vem lá no final do processo. O sentimento de bem-estar sinaliza que você concluiu o processo. Mas você já pode ter decidido perdoar, você já está no processo de perdão, e você não vai necessariamente se sentir bem com isso. Ainda vai doer por um bom tempo. Perdoar não é sentimento de bem-estar. Perdoar não é um evento pontual, decidir perdoar e está acabado. Não, você vai começar um processo. Perdoar não é esquecer ou fingir que nada aconteceu. Perdoar não é reestabelecer necessariamente a confiança. Imagina o seguinte: uma pessoa me deveu 10 mil reais. Depois de muito cobrar, cansei de cobrar essa pessoa, eu digo: chega, isso está prejudicando a nossa amizade, eu quero paz, está perdoada a dívida. E a pessoa diz: uau, está perdoada a dívida. E aí, uma semana depois, ele diz: me empresta mais 10 mil? Eu que perdoei, tenho a obrigação de emprestar de novo? Não, porque perdoar não significa recuperar automaticamente a confiança é uma reconstrução. Agora, o perdão é o primeiro passo para a reconstrução da confiança. Perdoar é uma decisão, é um processo que começa por uma decisão de, quando eu lembrar da mágoa, eu decidir perdoar e abrir mão do direito de me cobrar de alguém. Perdoar é identificar e assumir o dano. Perdoar é abrir mão do direito de cobrança. Não sou eu que vou fazer justiça, não sou eu que vou fazer o outro sofrer como ele me fez sofrer. Perdoar é entregar a justiça a Deus. No filme A Cabana, talvez o ponto alto é quando Deus pede para o protagonista perdoar o assassino da filha. Você já imaginou isso? Deus pede para o pai perdoar o assassino da filha. E eu não me esqueço desse diálogo. O pai pede para Deus: mas e aí? Nada vai acontecer? A justiça não vai ser feita? E aí Deus responde: não. Você só está abrindo mão do teu direito de fazer justiça e está entregando ela para mim. Porque você confia que eu, Deus, sou um juiz melhor do que você. Eu vi uma história essa semana de um autor. Ele estava comentando que ele estava pegando um ônibus. E aí, de repente, chegou um pai com 3 crianças no ônibus. E aquelas crianças chegaram no ônibus aterrorizando. Chegaram mexendo com todo mundo, sentando, pulando em cima dos bancos, correndo, gritando. E aquela pessoa estava ficando nervosa com a situação, como qualquer um de nós ficaria, né? E aí ele começou a remoer aquilo, disse: meu Deus, esse pai não vai fazer nada. E o pai completamente apático, e as crianças sambando no ônibus. E ele: meu chapéu, essa pessoa não vai fazer nada. Chegou uma hora que, indignado, esse autor, é uma história real, ele levantou do seu banco, foi até o pai e disse: vem cá, está vendo que os teus filhos estão aterrorizando esse ônibus? Você não vai falar nada. E o pai, que estava com o olhar vazio, olhou para ele como quem estava percebendo a presença dele pela primeira vez. Ele disse: desculpa, a minha esposa, a mãe dessas crianças, faleceu hoje de tarde, eu não sei o que falar para eles. Você conhece a dor das outras pessoas? Você conhece a dor daqueles que te machucaram? Quanto da história você conhece daquela pessoa que te machucou? Quanto do passado, da vida você conhece? A gente pode até conhecer bastante, mas a gente não conhece tudo. Será que a gente consegue julgar alguém? Não seria melhor deixar que Deus, que conhece essa pessoa, suas dores e suas lutas, fizesse isso? Perdão é isso. É entregar a justiça nas mãos de quem realmente pode fazer algo. Perdoar é a decisão de assumir o dano e abrir mão do direito de cobrança.
uma frase do Nelson Mandela que sempre me marcou muito. Eu queria que vocês pensassem nela. Nelson Mandela ficou preso 27 anos. Mas não por ele ter feito algo errado, mas ele tinha uma posição política contrária ao governo. E a maioria desses anos ele ficou preso numa solitária que era menor do que ele não conseguia ficar de pé. E depois de 27 anos, quando ele finalmente foi liberto, ele disse o seguinte: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. E depois, quando ele assume a presidência do seu país, ele convida os seus carcereiros para estarem no jantar de posse. Gente, nós podemos girar em 2 ciclos: o ciclo da amargura ou o ciclo do perdão. Se você lembrou de alguém que te ofendeu nessa noite, em qual ciclo você está trilhando? A grande questão, pessoal, ainda para a gente encerrar essa reflexão é: como a gente faz a opção pelo perdão? Esse aqui é o ponto crucial. Esse aqui é, diante da dor, a gente não optar em ficar amargurando e alimentando a nossa mágoa, como ele pôde, como ela pôde. A gente optar pelo perdão, que começa de forma interior e depois vai para o exterior. Mas aqui é o ponto crucial. Agora, a grande questão que muitas vezes nos oprime é: como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir fazer isso todo dia? Todo dia! Sabe, às vezes a gente tenta perdoar o outro motivado pelo outro. Não, eu só perdoo se o outro se mostrar arrependido. Se você quiser perdoar o outro motivado pela reação dele, na maioria das vezes você não vai perdoar, porque a pessoa não vai estar suficientemente arrependida, pelo menos na sua ótica. Essa não é a melhor motivação. Às vezes a gente tenta a motivação para a decisão do perdão, às vezes é o nosso sentimento. Não, eu não me sinto bem com relação a isso, então eu ainda não vou conseguir perdoar. Não é essa a motivação, porque muitas vezes a gente vai tomar essa decisão indo contra a nossa vontade, tudo aquilo que está dentro de nós. Mas então qual que é a melhor motivação? A Bíblia responde isso: perdoando-se como Deus nos perdoou em Cristo. E se a nossa motivação não for o outro, se a nossa motivação não for o meu sentimento, se a minha motivação for o próprio Deus, for o que Jesus fez por mim. Sabe, certa vez Jesus contou uma parábola, que ele disse que nós temos uma dívida impagável com Deus, mas diante dessa dívida impagável, Deus nos perdoa, e Ele nos perdoa dando a vida do seu próprio Filho, morrendo no nosso lugar. E aí, depois de a gente ser perdoado de uma dívida impagável, será que a gente não pode fazer isso numa escala menor para outra pessoa? Eu sei que o que outro fez para você doeu, mas o que você fez para Deus causou a morte do Filho dele. Diante do perdão que nós recebemos de Deus, nós não podemos perdoar o outro. A Bíblia nos chama justamente a isso. Diante do perdão que nós recebemos de Deus, nós optarmos em perdoar o outro. Max Lucado certa vez fala: a chave para perdoar os outros é deixar de se concentrar no que eles fizeram e começar a concentrar-se no que Deus fez por você. Porque se você ficar pensando e olhando a tua dor, a sua mágoa vai aumentar cada vez mais. Experimenta tirar o foco da tua dor e colocar todo o teu foco no perdão que você recebeu de Jesus. E em vez de você ficar pensando e meditando no que o outro fez, deixou de fazer e como isso doeu, fica pensando e meditando no que Jesus fez por ti e no perdão que Ele derramou na tua vida e o quanto custou isso. Tira o foco da tua dor, porque enquanto você só olha a tua dor, você não enxerga Deus. Agora, coloca o foco no amor e no perdão que Deus derrama na tua vida, dia a dia, dia a dia. Olha para o teu pecado e para como ele foi carregado na cruz. E aos poucos, a opção diária pelo perdão.
Não vai ficar fácil, mas vai se tornar possível. Possível. E se você quer girar no ciclo do perdão e não mais no da amargura, avalie. Existe algum relacionamento em que você está girando no ciclo da amargura ao invés do perdão? Você lembrou de alguém agora? O que te impede de tomar uma decisão pelo perdão hoje? Ah, mas o outro não está arrependido. Não precisa estar. Bom seria se tivesse, mas não precisa estar. Mas eu não me sinto bem ainda sobre isso. Não precisa estar. Ah, mas o que te impede de tomar hoje uma decisão sua pelo perdão? Não se engane, isso depende de você, não do outro. Decida receber o perdão de Deus através de Jesus. E decida passar esse perdão adiante. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!